Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Você sabe, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o Dr. Egnaldo Pinheiro e dentro do assunto normalmente abordado aqui, você está, claro, liberado aí para fazer perguntas, comentários, né? Claro, não precisa se identificar, até porque como trata-se de normalmente assuntos de cunho pessoal e tal, então precisa se identificar, até para quem não... Tem pessoas que se sentem constrangidas, às vezes até gostaria de fazer uma pergunta, mas aí pelo fato de se identificar e tal, aí se sente constrangido e tal, então não precisa, tá bom? Então você vai entrar em contato aqui com a gente através do nosso WhatsApp, 11 930 030316, e não precisa dar o teu nome, você vai apenas fazer a tua pergunta, a gente vai passar para o Dr. Egnaldo e ele vai estar respondendo. É assim que funciona toda quinta-feira por aqui, tá bom? Então, estou aguardando você já junto com o nosso querido Dr. Egnaldo, que já está na área e como um bom carioca, se derrubar é pênalti. Isso mesmo. E aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. E hoje, Dr. Egnaldo, o que é que a gente vai estar abordando, meu irmão? Pois é, estamos chegando já ao Natal, né? Daqui a alguns dias e já entram naquele clima cada pessoa, cada família. E aí não sei se o pastor já reparou, mas quando começa a chegar essa época de Natal, aí vem aquele momento de vamos perdoar, vamos cuidar um do outro e geralmente só passa nesse período das festas. Em muitos casos, quando vira o ano novo já tá brigando de novo, né? Mas não é assim que deveria ser. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o benefício psicológico do perdão. Nós falamos da gratidão, falta de gratidão e agora, será que tem benefício psicológico para a pessoa que perdoa e para aquela que é perdoada? E aí fica aí o desafio para os nossos queridos ouvintes para poder participar conosco, os nossos colaboradores neste dia, falando sobre isso. Qual o benefício que você percebe que tem um benefício psicológico do perdão? Muito bem, então, fim de ano, né? Normalmente isso é bem comum mesmo, né, e tal. E que bom, né? Que bom que ainda tem a galera que ainda pede perdão no fim de ano, né? E tem aquela Pois galera é. que não pede também, né? Mas Tem isso é aquela bom. galera que diz assim, o fulaninho vai estar lá, então não vou não, né? Isso. Aí, meu Perde a Deus, oportunidade de perde a se acertar, oportunidade. de estar junto, né? Uhum. Mas muito bem, eu queria que o senhor trouxesse para a gente então, doutor Egnaldo, já a introdução a esse assunto, né? Quais os benefícios, né, de você tomar uma atitude de estar perdoando, e não só no fim do ano, né? Mas quais os benefícios disso? E também quais dentro do mesmo termo, os malefícios também? Pois é, né? Que já é o contrário, né? E Pastor Sim. Elber, algo interessante porque a gente vai procurando nos artigos, né? Uhum. Sobre isso, porque quando se fala perdão, fala de amor, gratidão, geralmente o que se pensa é em vínculos religiosos, né? Essas questões assim. E às vezes as pessoas pensam, olha, não existe alguma coisa científica em relação a esses temas, mas existem sim. E aí eu fui procurando em alguns artigos científicos e foi interessante que eu achei dois autores de lá da Universidade Federal de Uberlândia, isso em 2012, para você ter ideia. E Hum. eles falaram sobre essa questão, sobre os aspectos conceituais do perdão no campo da psicologia. E eu achei fantástico porque realmente havia, né, na ocasião, quando fizeram o artigo, né, fazendo o seu mestrado ali e tudo, eles perceberam que tinha pouca pesquisa, pouco conteúdo, né, e aí eles vão mostrando que lá na década de 30, não no Brasil, né, já tinha alguns artigos modestos sobre esse tema. E na década de 80 é que o interesse pelo tema aumenta e já no Brasil começa em 2000, né, as pesquisas em relação a isso. Haja visto que, mais uma vez, quando a gente vai falar sobre perdão, a gente pensa muito na questão religiosa. Porém, quando ele traz a pesquisa, ele vai mostrar que o perdão ele traz uma questão interpessoal,
né? É relacional, são questões morais que estão envolvidas. E aí ele Uhum. faz a pesquisa no dicionário, né, da língua portuguesa, em que perdão vai trazer remissão de pena, desculpa, indulto, né, a renúncia de pessoa ou instituição à adesão às consequências punitivas que seriam justificáveis em face do que aconteceu. E aí vem o significado, né, de perdoar, né? O verbo perdoar, de acordo com o mesmo dicionário, pode ser definido como desculpar, absolver, remir, né, uma pena, uma culpa, uma dívida, evitar, poupar, né? Conformar-se. Então vem essa pesquisa. E aí ele usa um autor. Eu peguei só os dois aqui, do Enright, se eu não me engano, que ele coloca que a definição, ele propõe a definição em que perdão interpessoal é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com a outra pessoa que o ofendeu injustamente e, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor, né? Ele pega lá e põe a referência, que foi de 1988, página 46 a 47. Então é interessante observar que ela corrobora com o que nós falamos, como que nós pregamos, né, no meio religioso, mas ele traz justamente o que o dicionário da língua portuguesa traz e o que também nos chama a atenção. Eu sempre falo, quando estou conversando com alguém sobre perdão, né, falo que perdoar é uma escolha, e ele traz justamente isso, é você entender que houve uma injustiça, né, a pessoa considera a injustiça, mas faz a escolha, ela tem uma escolha própria de se dispor, né, de uma não obrigação em relação àquela pessoa que te ofendeu, que foi injusto com você, mas você escolhe ceder a ela, né, a misericórdia, o perdão. E aí a gente traz muito também para o que aconteceu conosco através da pessoa de Jesus Cristo. Olha por que a gente já vê linkado com a parte religiosa. E é muito legal perceber isso. E olha que eu só estou trazendo aqui a questão geral dentro da psicologia, dentro da ciência, que foi pesquisado, foi trabalhado em relação a isso. Então é uma escolha, é uma questão que é somente, né, uma cognição. Você entende que você foi injustiçado, que a pessoa te magoou, trouxe um prejuízo para você, e você escolhe não revidar, não pagar o mal com o mal, né? É fácil? Não estou dizendo que seja fácil, mas a gente trabalha no setting terapêutico justamente porque depois a gente vai perceber as condições. Sempre a gente fala, você não perdoa, você está aprisionado a outra pessoa, que é o que acaba acontecendo. E uma das coisas que as pesquisas mostram também, que a maioria das pessoas que nos magoam ou que nós magoamos, né? E aí que ou dependemos de ser perdoados ou de liberar o perdão, né? Geralmente elas estão nos nossos vínculos mais próximos, dentro de casa, na família, né? Relacional, muitas vezes no trabalho e até mesmo na igreja. Somos seres humanos, então são quem que nos magoa ou nós estamos propensos a em algum momento decepcionar ou magoar? Aquele que está próximo da gente. Então, quando chega o Natal, a gente observa que tem muitas pessoas que acontece ou isso que o pastor falou, né? Fulano tá lá, então não quero nem ir. Ou então ele já se predispõe, é Natal, vamos perdoar, Jesus nasceu e tal, mas fica só aquilo superficial. Precisamos tomar uma decisão no nosso dia a dia. Muito bom. E lembrando, né, doutor Aguinaldo, assim, que tem gente que ainda confunde essa questão do perdão, né? Tem gente que diz assim, olha, eu já tentei perdoar, mas eu não consegui. Eu já tentei, tal, não sei o quê, e eu não consegui, nananã, porque o que fez foi assim, foi assado. 30 anos depois, o cara tá lá ainda com a mesma, né? Não, ó, eu tentei e tal, porque fez assim, fez assado, fez cozido, fez frito, fez mal passado, né? E tal, e aquela lamuriação toda. E a gente tem que entender isso, que perdão
eu acho que não é um sentimento, né, doutor Ignaldo? Como o senhor muito bem falou, é uma escolha, é uma decisão, né? Então você vai escolher perdoar, né? E aí você vai trabalhar, vai começar a trabalhar na tua mente, se for o caso, com os profissionais, né? Para ali estar conversando sobre isso, para ver como é que faz para poder estar se livrando daquilo lá, daquela, né? Daquela angústia, daquela voz, daquela atitude, daquele ato, enfim, não é? E se livrar desse negócio. Mas precisa tomar essa decisão de perdoar. Aí daqui uns dias, sim, você vai lembrar sem dor, não é isso mesmo, doutor Ignaldo? Exato. A gente vai percebendo quando você vai conseguindo não sentir aquela dor inicial. E é importante quando o pastor fala e fala questão de tempo, né? Às vezes 30 anos, 20 anos, no setting terapêutico a gente começa a conversar e uma das coisas é uma realidade que a gente traz para a pessoa. Você vai mudar o que passou lá atrás, o que aconteceu lá atrás? Não, você não tem como mudar. Você tem como ressignificar a sua história agora. Porém, você tem muitas pessoas, pastor Elber, que fica naquela questão da vitimização. Ah, coitado de mim, ele foi injusto, olha o que ele fez comigo. E aí continua sentindo aquela mesma dor quando aconteceu. E uma das coisas que outros autores nós vamos observar, né, nessa pesquisa que traz o seguinte, que o perdão, ele refletiria ou reflete uma transformação cognitivo-afetiva. Ou seja, a partir da transgressão que você sofreu, né, uma transgressão na qual você faz aquela avaliação real, realista, do prejuízo que foi causado. Muitas vezes você, numa fala que não foi bem colocada naquele momento, ou muitas vezes até um bullying, uma brincadeira que foi feita no horário errado e a pessoa se sentiu ofendida. E qual é o prejuízo que causou ali? Uma separação na família, uma separação entre filhos, um prejuízo, às vezes, talvez financeiro, tudo que aquilo que aconteceu. E você reconhece que aquela pessoa que fez isso, né, o autor, ele trouxe esse prejuízo. Porém, aí vem uma escolha livre, né? Você pensou, avaliou e você escolhe cancelar aquela dívida, abrindo mão da necessidade de vingança, de punição, né? Conversando às vezes com pessoas que uma vez chega e fala assim, olha, o que eu quis, e é uma pergunta que a gente faz geralmente, né, no setting terapêutico, pelo menos eu pergunto, né, quem você está querendo punir, quem você está querendo magoar, ao outro ou a você mesmo? Porque muitas vezes você que vai estar ficando sofrendo que você não quer abrir mão daquele sentimento. É aquele sentimento que vira o ursinho de pelúcia seu que você tem que ficar acariciando toda noite antes de dormir ou durante o dia. E aí quando você olha para aquela pessoa que te ofendeu, você não consegue abrir mão do que aconteceu, né? Então a gente precisa estar atento porque é uma escolha. Estou dizendo que é fácil? Não, né? Às vezes existe um tempo, existe um momento que você vai estar trabalhando isso. E como o pastor falou, aquela voz de falar, e principalmente a gente é cobrado, né, pelo outro. O que o outro vai pensar de mim? Que eu fui ingênuo, que eu fui bobo, que eu não tive coragem, que eu não tive uma voz ativa, né? Não importa o que o outro esteja pensando de você. O que importa é o que está no seu coração e o sofrimento que você ou está vivenciando ou causando no outro. E aí essa é a importância de estarmos atentos sobre a questão emocional. Olha quantas coisas que vão mexendo só aí. Muito bom. E, doutor Ignaldo, esses dias eu vi uma ilustração de uma pessoa que eu achei bem interessante, né? Ela falou assim, quando você também, porque como a gente falou, é questão de escolha e de decisão, então quando você, às vezes, você nem para pensar nisso, né? Mas quando você não perdoa, você também está tomando a decisão de não perdoar, né? Sim, Ainda que seja, né? Ainda que seja ali, você nem pensa, eu vou tomar a decisão de não perdoar. Não, você não está pensando desta forma, mas você não perdoou. Então, automaticamente, você tomou a decisão também de não perdoar. Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, é como que se você estivesse andando com um corpo nas tuas costas. Você pegar alguém morto, né, e botar nas tuas costas e sair levando.
né? Aquilo está sempre ali sendo lembrado, está sempre ali você observando que está aquele peso. E quem é esse peso? Essa pessoa, né? Que você não liberou, que você não enterrou, que você não deixou para trás, que você não conseguiu abandonar, né? Que você tá ali, o trem tá ruim, às vezes está até fedendo, já está, né? Enfim, e não consegue se livrar, né? E eu achei bem interessante essa colocação, porque é exatamente isso. É um peso que só vai sair depois que você liberar ou depois que você decidir perdoar, não é isso, Tognal? Exato, pastor Elber. E tem outras questões que vão envolvendo justamente essa questão do perdão. O primeiro momento é a questão da escolha, né? De você Uhum. querer fazer isso, querer liberar, querer estar atento e querer esquecer. Não vou dizer que você vai esquecer, que a nossa mente não é igual um HD que você faz aquela limpeza e tira tudo que não precisa dali, tá? Mas que você vai conseguir se colocar no lugar do outro, que aí vem a empatia, você vai conseguir trabalhar, né? E esse é o processo que vai sendo trabalhado, né? Que a gente vai buscando trabalhar, que é você conseguir até lembrar da ofensa, sem sentir aquela dor inicial, sem ter aquele sofrimento, até chegar um momento em que assim aquela ofensa já não faz diferença mais nenhuma na sua vida. Você escolheu, né? Você tomou uma decisão consciente, né? Resolvendo não prejudicar o outro, não cobrar nada do outro e deixar que ele siga a vida dele e você vai seguir a sua vida. E muitas vezes nós vamos encontrar na questão relacional aí, quando a gente trabalha com terapia de casal, a gente percebe justamente essas coisas acontecendo. Hoje nós temos assim, uma visão, nós percebemos, né, que muitas pessoas que vão falando, toca para frente, separa mesmo, mas quando você tem no coração a responsabilidade do que é o matrimônio para você e para o outro, se o outro também tem, procure ajuda antes, né? Surgiu a mágoa, então você precisa começar a trabalhar isso antes que se esfrie todo o compromisso, todo o cuidado, todo o amor. Então, a pergunta também, trazendo o que o pastor trouxe, a o que mais incomoda quando a gente conversa com uma pessoa que está ali sofrendo por causa de uma mágoa que o outro lhe fez, é quando a gente pergunta se ela quer continuar nesse lugar de vítima o tempo todo. É uma escolha, que é justamente o que o pastor falou. Às vezes eu escolho continuar no lugar de vítima. Olha o que o outro fez comigo. Olha o que ele está fazendo. Olha que eu tanto fiz na vida para ele, abençoei, e ele está fazendo, sendo injusto comigo. Sim, ele foi injusto, aconteceu, agora qual é a escolha que tem? Você vai querer ficar sofrendo o resto da sua vida desse jeito ou você quer tomar uma decisão consciente de perdoar e abandonar isso daí, né? Você vai poder até se relacionar com a pessoa, conversar com ela, porque a questão do perdão, muitas vezes a pessoa fica, eu perdoo, mas se fizer de novo, a pessoa vai fazer. E aí eu trago um outro texto, que é o texto quando Pedro lá pergunta lá para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, né, aquela que ofendesse. 7 vezes? E Jesus vai falar para ele, olha, não digo 7, mas 70 vezes 7, porque a pessoa pode fazer muitas vezes o mesmo erro e você vai depender da sua escolha. Como que você vai fazer isso? O que que você vai fazer? E quando você perdoa, é para mostrar que você é bom ou é para você, pelo menos, ficar livre também, se continuar seguindo a sua vida, trabalhando, investindo, se é na família, restaurando o casamento, cuidando dos seus filhos, né? Como que é? E não ficando refém desse sentimento que foi lhe causado, daquele prejuízo. Então, a gente vê que a cognição funciona, você está pensando, orientado, está consciente, e a afetividade também. Então é trabalhar justamente isso daí. E, doutor Guinaldo, agora trazendo, né, o senhor já deu aí uma boa introdução lá no início e tal, mas agora trazendo, o que pode vir a ter como consequência, né, dessa falta de perdão no psicológico, vamos dizer assim, dessa pessoa, nas emoções dessa pessoa? O que é que isso pode vir a acarretar futuramente, dependendo da mágoa que ela tenha e tal? O que é que pode vir a acontecer futuramente
com uma pessoa que vive e não conseguiu, não decidiu perdoar o ofensor, o seu ofensor? Primeiro que você vai ter começa o problema relacional. Vamos começar do externo, né? O relacional. Imagine você passou um problema no seu trabalho. Um problema que vai acontecer que você vai ficar com aquela angústia martelando na sua mente o tempo todo. Vai ficar, você pode trazer prejuízos físicos porque o seu emocional está abalado, então você começa a ter grandemente a gente percebe, né? Quantas pessoas já sentiram taquicardia, aqueles sofrimentos que o organismo vai sentindo e vai fazer o exame lá e tá tudo normal fisiologicamente, por isso que a gente pergunta, né, como é que estão os seus exames, mas emocionalmente ele está abalado e ele não consegue lidar. E numa esfera de trabalho, muitas vezes a pessoa ou abandona o trabalho ou acaba deixa de ser produtivo e aí chega um momento que ele acaba sendo demitido e aí ele vai dizer que a demissão foi por culpa do outro. Olha, aumenta mais ainda, né? Eu deixei de ser produtivo porque não concordei lá com o meu colega de trabalho, a gente teve uma discussão e aí acabou o que era para fazer junto não tinha como. E aí já tem um problema sério, né? Eu uma vez conversando que eu gosto também de ver a área militar, né? E eu conversando com isso quando eu estava lá no Rio, próximo na Academia Militar das Agulhas Negras, conversando com um sargento lá, um oficial, e ele contando de treinamento, que eu acho muito legal aquela parte, tudo, e ele falando, perguntando questão de como é que seria num combate e tudo. E aí ele falou que a tropa tem que estar muito unida, porque se houver um desentendimento, imagine, você precisa resgatar o seu amigo. Agora imagine você num problema e abandonar o outro só porque ficou chateado, ele ficou chateado e ele não fala contigo. E a gente tem, ser humano, tem essas dificuldades. Né? Ah, então é abandonar, deixar para lá. Não. Muitas vezes o outro está precisando e ele não percebeu que ele te magoou, mas você está vivendo aquela angústia. Por isso que é importante. E a gente trabalha com isso, sobre o que esse sentimento está trazendo para você. Primeiro, a pessoa vai precisar de entender que ela pode estar numa condição de vitimização, né? Coitado de mim. Ela não consegue produzir, ela pode parar de produzir, ela não vai conseguir parar de pensar porque aquela pessoa, o ofensor, ele está ali e a gente pergunta o seguinte: por que você está trazendo o ofensor para o setting terapêutico? Porque a gente está trabalhando com a pessoa, mas aí é muito interessante que ela vai assim, sem ela perceber, ela começa a falar do que o outro fez, o outro fez, o outro fez, o outro fez. Então o que ele está vivendo 24 horas? Olha só como é que já mexe tudo isso daí. Então, só esses são já os prejuízos. Então, a pessoa não está conseguindo, por exemplo, conquistar algo a mais porque ele lembra do que o outro fez. Puxou meu tapete lá no serviço. Ah, ele estava lá dentro de casa e ele não me respeitou, né? E aí a questão toda é quais são os limites e você precisa trabalhar isso. Então, afeta emocionalmente, o emocional vai te dar um prejuízo também no seu físico, que aí você vai começar a ter aqueles problemas e muitas pessoas têm aquelas gastrites nervosas, né? As úlceras gástricas por causa de tá aquela angústia ali presa e muitas vezes também vai acontecer da quebra do vínculo social. E é onde nós falamos, olha, quantas pessoas deixam de ir, e eu já vi casos, por exemplo, da pessoa tem uma festividade. Então, num dia, eu não vou no dia, eu vou antes, porque o meu irmão vai lá no dia. Então, ou eu vou antes ou eu vou depois. Aí, imagine uma mãe ali pensando, meus filhos não podem estar juntos. Vai vir ela vai ficar feliz com a presença deles. Mas será que ela não ficaria mais feliz se todos estivessem juntos? Então, assim, enquanto eles vivem a mágoa, inflige ao outro também a mesma dor. Muito Fácil isso bem. não, né? Doutor Guinaldo, já tem aqui algumas perguntinhas e eu vou começar a liberá-las aqui. A primeira dela é uma pergunta que a querida mandou assim no áudio, ela mandou num áudio e mandou Vai sair o com. nome, possivelmente. Mas tá, vamos ver se a gente consegue entender a pergunta dela aqui, vai. É, olá, eu sou do perdão. Assim, né, sabe? É Bárbara que tá falando. É, como é? Que o pastor.
Na verdade, eu mandei um bom dia. Aí, bom dia. É, é assim, porque eu tenho uma avó, ela é mãe do meu pai. Quer dizer, eu não tenho mais meu pai. Houve há muito tempo no passado, porque eu nasci em Salvador. E sou de Salvador, mas infelizmente eu moro aqui em Catu. Mas há muito tempo no passado, houve uma. É um bairro lá que tem em Salvador, que é Sussuarana. Então aí foi um tempo que eu tive meu filho, eu tenho um filho, o único filho, né, que eu tenho. Então, na época, meu filho era pequeno. E me botaram num barraco, era uma casa assim, que não tinha como é um banheiro, não tinha uma pia, eu não tinha como lavar prato, porque não tinha uma pia de prato, não tinha E minha avó era do lado, mas minha avó tinha, mas minha avó não aceitava que eu fosse. Aí aconteceu, meu filho era pequeno, e lá nesse bairro, na época, nem assalto, nem assalto, a rua não era não tinha assalto, não tinha, a rua tem assalto, tem né, aqueles, coisa que coloca, aquele coisa preta, pra Asfalto. ficar É na asfalto. pista, era barro. Eu não deixava meu filho, porque, mesmo tendo parente, ficava uma briga, e eu tinha que cuidar de meu filho, porque os meninos com mais idade, eles batiam no meu filho, e meu filho não tinha como se defender, então eu não queria, eu não aceitava isso, e sendo parente até, né? Então, uma vez, aí eu mantinha tudo limpo dentro de casa, aí eu tinha um balde, eu botava os pratos tudo dentro do balde, e, e no mesmo tempo meu filho subiu, ele já nesse tempo ele já andava. Eu ali com a minha cabeça agoniada, lavar o prato e tá ouvindo alguma coisa. Então, minha avó, aí eu tinha um lugarzinho lá embaixo, assim, era um beco. Aí tinha uma torneira. Aí eu tô lá, né, pra cuidar. Minha avó, claro que sempre lá comigo. Então, ela chegou perto de mim e ficou me dizendo um monte de coisa. Foi uma coisa assim, ah, sem, é, de um nada, assim. Eu toquei nela, ela caiu. Aí, aí foi um alvoroço, todo mundo dizendo que eu empurrei minha avó, que foi aquilo. Aí, como em Salvador, lá, não sei se em Salvador, eu tinha conhecido de minha avó ainda, pai de minha avó mesmo, uma pessoa que eu trabalhava na casa, aí foi assim, não, você vai lá, pede perdão à sua avó. Se resumindo, eu acho que minha avó nunca me perdoou, achando que eu acho que ela leva isso o tempo todo, porque ela não sei como, ela já tá de muita idade mesmo. Hum, É assim, é por isso, é sobre o perdão. Eu, por mim, aquilo ali por mim passou. Agora, por quê? E eu voltei duas vezes, eu fui lá no centro da cidade, Salvador, voltei duas vezes para o bairro, e aconteceu duas vezes, perdão, e parece que ela não sei por que isso. Muito bom, doutor Ignaldo. Você entendeu aí? Ela, Entendi. pelo que eu entendi, ela tem uma vida difícil lá no final, lá no passado e tal, né? E foi pedir perdão para a avó, né? Por essa situação que acharam que ela empurrou a avó, né? E a avó também acha isso. E por duas vezes já ela tentou e a avó não perdoou. E ela quer saber por quê. Então, a questão não é o porquê. A questão toda a angústia que parece estar, né? Por isso que eu estou falando parece, mediante o que nós ouvimos, é a necessidade de ouvir do outro o perdão e de se relacionar. O que ela pode fazer é conquistar essa avó, entendendo que ela já pediu perdão, mas a mágoa está da outra parte, e aí ela ia orar por ela, pedir a Deus pela vida dela e continuar vivenciando isso. Ela se arrependeu porque quando a gente pede o perdão para alguém, que nós fizemos, é entendido que nós nos arrependemos. Não necessariamente o outro vai estar na mesma condição do que eu. Eu preciso estar atento que eu estou disposto a perdoar e a pedir perdão e a ficar livre desse sentimento. Quero agradecer a nossa ouvinte que colocou ali o seu sentimento e tem olhado. Agora, já foi buscar perdão, tentou se relacionar. Se não é possível pela outra parte, eu não tenho como ficar me culpando em relação ao outro, desde que eu me arrependi, que eu entendi e gostaria de mudar da situação, entendeu? Então seria o mais prático e é isso que a gente trabalha. Porque tem pessoas que conseguem pedir. Sabe qual é o difícil, o pastor Elber? Ela citou que ela não tem mais o pai. Mas o difícil é quando um familiar a gente perde
e você vai ali naquele velório e vê que a pessoa, assim, ela traz aquela mágoa, aquela angústia, e até queria ir pedir perdão e não houve tempo. Então é um caso a gente pensar em como é que eu quero vivenciar. E aí, antes de vir outra pergunta, outra participação, quando o pastor perguntou sobre benefício, olha só, imagine a sua saúde mental ficando melhor, né? Mental e emocional. Porque você entendeu, você tem um alívio daquilo, porque você abriu mão. Olha, eu sei que eu fui injustiçado, eu abri mão e eu não quero ficar sofrendo por isso. E se eu pedir o perdão e o outro não está em condições, eu vou orar por ele e vou tentar conquistar de outra forma. Então, olha só, a saúde emocional e mental ela é trabalhada porque você vai superar os sentimentos que foram gerados, que é o sentimento de raiva, de ansiedade, de rancor, de depressão. E aí você para de pensar nesse sofrimento do passado, né? E o que você vai fazer a partir daí? Melhorar o seu futuro. Por isso que a gente sempre fala essa palavra. Eu não posso resolver o passado, mas eu posso ressignificar o meu presente e o meu futuro. Eu conversando com algumas pessoas, né? A gente tem umas formas de trabalhar. Então tem uma psicóloga colocou umas cartinhas e uma delas ela cita o seguinte: o passado não é lugar de residência, mas sim de referência. E muitas pessoas estão ainda residindo na dor do passado porque não consegue liberar o perdão. E aí, assim, a pergunta que é feita é justamente isso. É isso que você quer na sua história? E aí alguns vão falar assim, pastor, mas por que eu não consigo avançar? E quando você trabalha aquele ciclo, naquele ponto que ele parou, naquela angústia, ele não consegue mais. E quando repete, novamente cai aquela dor. Então, nessa atitude de perdoar, melhora a sua questão psicológica, física, mental, emocional, né? Então, a gente vê ali, como eu falei de gastrite, né? Tem pessoas que só de olhar o outro, por causa daquela mágoa do que fez, o coração dispara, taquicardia, né? Aí quando ele consegue liberar, ele vê assim que a sua frequência cardíaca volta ao normal, a pressão melhora, né? A pressão arterial, aquele estresse de estar próximo diminui. Olha quantos benefícios aí quando você consegue se livrar dessa dor conscientemente. Vamos lembrar, consciente é cognitivo-afetiva. Eu sei que ele fez, mas eu estou abrindo mão de que ele tenha que me pagar por isso. Olha que coisa interessante. Muito bem. São 10 horas e 42 minutos em Brasília. Doutor Aguinaldo, tem no tocante exatamente isso que o senhor está falando aí? Tem uma ouvinte aqui que ela está dizendo assim, bom dia, graça e paz. Estou passando por esse grande dilema dentro da igreja. Tem uma família que é intrigada comigo, por motivos pessoais. Ontem mesmo passei por uma situação constrangedora dentro da igreja. Inclusive, estou aqui no médico devido a essa situação. Pressão altíssima. Essa família não me perdoa. Essa família não libera perdão. Tem ódio de mim. Eu sinto até no olhar. Doutor Aguinaldo, se o senhor me permite, a pergunta que eu gostaria também de fazer à querida irmã, né? Essa família já falou isso para a senhora, que tem ódio da senhora? É uma perguntinha. Doutor Aguinaldo. Sim, é legal essa pergunta, pastor, porque assim, não que a nossa querida irmã pense dessa forma. A gente, quando está no setting terapêutico, a gente avalia algumas coisas. Então tem uma palavra que eu vou usar aqui, não leve a mal, fique tranquilo, é uma palavra que a gente usa quando está trabalhando, que a gente pergunta, olha, se a pessoa ela tem a síndrome persecutória. Que é dentro da tua pergunta, pastor Helber. Porque o que é a síndrome persecutória? Às vezes a pessoa não está nem notando para mim, mas eu tenho na minha mente que a pessoa está me perseguindo. Ela faz tudo para me prejudicar, entendeu? E aí eu preciso cuidar do meu emocional, saber como que é isso, o que está acontecendo. E a gente vai trabalhando nisso no setting terapêutico. Não estou dizendo que a irmã que está colaborando esteja vivenciando isso. Mas é importante que, se é dentro da igreja, nós temos o parâmetro para ser usado. Mateus 18. Vá até ele,
vá com mais uma testemunha, vá com a. Depois, se não deu certo, vá com os presbíteros, vá com o pastor e vai trabalhar isso daí. E aí vai ajudar em trabalho, porque olha o que nós falamos, às vezes nós magoamos e somos magoados aonde nós vivemos relacionamento. E às vezes foi uma palavra ou uma atitude que eu não estava esperando e sofri, ou que o outro não estava esperando naquele momento e ele sofreu. Entendeu? Então é necessário, então, igual essa irmã, tá ali, olha, as consequências, né? Tá lá no hospital porque tá com a pressão alta, pressão arterial. Agora, se essa família, ou se o outro, vou repetir o que a irmã falou lá, né? Se o outro, eu já procurei, pedi perdão, procurei os meios, se o outro ainda não conseguiu condições ou não quer me perdoar, eu preciso estar livre para não vivenciar essa mágoa do outro. É ele que precisa dar conta disso, é ele que vai ficar preso. Eu lembro que um pastor falou isso para mim, olha, quando você não perdoa, quem está acorrentado é você, porque o outro está vivendo a vida tranquila. Então, leve a sua vida mais leve, né? Esteja consciente diante de Deus, diante da sua família, diante das pessoas que estão ali, e entenda que é o outro, porque da sua parte você pediu perdão, reconheceu, procurou resolver. Agora, é orar e procurar formas para que possam trabalhar juntos. Imagine, né, pastor? Olha, a presença de Deus no meio e a gente partido um no meio do outro, no corpo de Cristo, né? Então, pensando religiosamente, mas estamos lembrando, estamos trazendo aqui um tema perdão, que também cientificamente é trabalhado em relação a todas essas questões. Muito bem. Ela até respondeu aqui, doutor Aguinaldo, eu fiz a pergunta, né? Essa família já falou para a senhora que tem ódio e o senhor explicou muito bem que tem aí a síndrome, né? Persecutória. Persecutória. A gente Isso, pergunta, então. né? Isso, então. E aí, mas ela respondeu aqui, já, que eles já falaram. Aí ela falou assim, ó, o marido dessa pessoa já foi na minha casa falar, né, que tinham ódio dela, né? Aí ela falou assim, eles são proibidos de falar comigo, tudo porque meu marido teve uma filha com essa irmã no passado. Aí eu não sei se foi antes do casamento dela ou durante o casamento dela, né? Ela falou, eu não tenho ódio, já procurei e já foi conversado. É o que ela falou aqui. Muito bom. Mais alguma coisa, doutor Aguinaldo? Só Falar sobre tem ela, que tem outras perguntas também aqui. só volta para mim ali. Ela diz que eles são proibidos de falar com ela. Eles são proibidos de falar comigo, é o que ela falou, né? E falou assim, ó, tudo porque meu marido teve uma filha com essa irmã no passado. Ok. Eu só estou perguntando isso por um detalhe. Existem algumas proibições que são jurídicas, né? E outras que Uhum. são consensuais da nossa esfera de relacionamento moral e interpessoal. Me perdoa a irmã, me perdoa o pastor da irmã, mas se há essa proibição para ficar dentro do mesmo corpo, é melhor então que um saia. Aí é outra coisa. Eu estaria falando isso no setting terapêutico, né? Porque ela vai ficar sofrendo, indo para o hospital, sendo que há uma proibição já de falar, porque quando há restauração não existe proibição. A barreira já foi quebrada e é trabalhada. Então não é dela, é do outro lado. Então, busque um outro local, busque a orientação do seu pastor. Aí já é uma questão para que possam trabalhar junto. Imagine agora numa celebração de Natal, vocês se abraçando. Seria muito bom, desde que não houvesse, que não haja, né, nenhum sentimento, nenhuma culpa. Então, aí não vai ser uma quebra. Procure, converse melhor. Não vou falar, não vou me estender muito, que o que me preocupou, pastor, é justamente a questão assim: existe uma proibição. Da onde vem, como é que foi feito, seu pastor está consciente disso, como é que está esse trabalho, então tem isso daí. Se é entre eles, então é importante na esfera religiosa, tá? E na sua parte é a questão de que já liberou, então não deixa que o rancor do outro faça você sofrer. Muito bom. Uma outra história aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa está dizendo assim,
Pastor, graça e paz. Aconteceu que eu me separei há 10 anos atrás. Agora eu casei novamente e meu pai, ele era muito amigo do meu marido, que estou casado agora. E quando a gente começou a namorar, ele não aceitou. Falou que não aceitava ele como genro. E meu pai passou a ter raiva de mim. Ele chegou até a me ameaçar que iria quebrar a minha cara. Eu tenho 44 anos, meu marido tem 53. Perguntamos por que que ele não aceitava. Ele levou dizendo que acho que ele respondeu, deve ser, né? Ele respondeu dizendo que era porque ele já tinha sido casado. Entendo que isso não era a razão, pois eu também já fui casada. Mas a pergunta é: depois que ele ameaçou de quebrar a minha cara, foi acho que ela quis escrever, não foi um momento muito bonito. Eu já orei muito para que isso não sujasse meu coração. Mas agora eu não tenho muita intimidade com meu pai. Ficou com um sentimento de medo. Durante o namoro, meu pai, ele tentou me difamar e foi muito doido saber que seu próprio pai está fazendo isso com a sua filha, caso eu, né? Então, o que eu queria saber é se esse sentimento que tenho, assim, eu não sinto ódio, nem raiva, mas assim, eu não sinto confiança no meu pai. Que tipo de sentimento é esse que eu estou sentindo agora? Gratidão a Deus, Deus continue te usando, espero que consegui. Acho que o que ela quer dizer, espero que ela tenha conseguido se expressar. O sentimento é falta de confiança. Medo está aí presente. Agora só tira uma dúvida, pastor Elber. No começo ela disse que o seu esposo, se tornou amigo do pai dela? Eu entendi. Não, eles eram, o segundo esposo dela era amigo do pai, né? Era amigo do pai dela. E quando eles começaram a namorar, o pai não aceitou. Aí não disse que não queria ele como genro e tal, e inclusive teve, quando o namoro, ele ameaçou até de quebrar a cara dela. Só que ela disse que ela tem 44 anos, ou seja, ela já é Isso. uma jovem, é uma jovem senhora, né? E ela acha que o pai não tem, não teria mais esse direito, né? Ok. A questão, né? Eu sou daquele que os pais, não tem minha mãe viva, nem meu pai, mas é aquele que não dependia a idade, né? Ela falava, continuo sendo teu pai, eu continuo sendo tua mãe, então é do mesmo jeito. Mas vamos à questão. Ah, o pai era amigo do genro, do futuro genro, que ele não aceitava. Então ele conhecia alguma coisa dele. Então vamos lembrar que a questão é do relacionamento do pai, não é dela com ele. E aí, hoje, por exemplo, estão bem, estão casados, estão tocando a vida, e o que ela precisa é trabalhar essa sensação, como que aconteceu, conversar com o pai sobre isso, como é que foi aquele momento, se ele se abrir, né? Porque é muito provável, depois desse tempo juntos ali, bem capaz de dar umas boas risadas em relação quando ela falou, eu fiquei com medo de eu me bater mesmo, né? E eu já com meus 40 anos, então não estava aceitando. Mas é uma questão assim de poder conversar com ele. É teu pai. Ele teve as questões dele para poder querer trabalhar isso daí, né? O que ele pensa do casamento, o que ele pensa de ter visto isso acontecer. E eu talvez, agora eu dizendo aqui, né? Tem muitas vezes nós pais, e muitas não, sempre, né? Refletimos nos nossos filhos os nossos sonhos. E aí a realidade, o que os nossos filhos fazem, a gente precisa aprender que é a escolha deles. Talvez não seja a escolha que eu gostaria, mas é a escolha deles. Então eu preciso apenas respeitar. Como o filho, ele tentou pressionar, penso eu, não defendendo seu pai, que ele tentou pressionar para ver se você não casaria, que não deu certo. E hoje ficou esse vínculo quebrado. Então, conversa com ele. Vai lá, abre mão, se você já abre mão, como você já perdoou, mas está esse incômodo, e aí um incômodo que é um misto de medo junto com uma quebra de relacionamento. Volte o relacionamento com ele, vai lá e conversa, uma hora você fala sobre isso, se você se sentir confortável, e ouça a opinião dele, qual era a motivação na época. Né? Essas são as formas que a gente tenta trabalhar no setting terapêutico. Se for difícil,
com alguém que seja confortável, você estar ali próximo, tá? E ver, não junto com o seu esposo, porque às vezes ele não vai querer falar o porquê, mas você e ele, você é uma questão, você e seu pai. De repente, né, doutor Ignaldo, como o senhor muito bem falou aí, voltar ao relacionamento. E lá na frente, quando tiver oportunidade, toca no assunto. Mas é Sim, importante que você, né, use a estratégia dos missionários, né? isso, Coração no coração. Isso, vai ganhando isso. devagarinho ali, terreno, e numa oportunidade, quando tiver, né, bem à vontade todo mundo e tal, né? Aí você, sim, aí você vai sentir o tempo certinho, né? E poderá fazer a pergunta. Eu acredito que vai ser legal. E pastor Muito Elber, é bem. interessante que quando você dá esse tempo, você consegue fazer, você faz de uma forma mais leve. Repare que para você trabalhar isso, seu coração precisa estar pronto pelo que o outro vai fazer. Talvez ele nem tenha uma palavra para falar, para responder, mas quebrou, acabou tudo ali, né? E continua o vínculo familiar. Muito bem. Doutor Guinaldo, tem uma outra perguntinha aqui. A pessoa está dizendo assim: Pastor, e diante dos problemas, você até fica triste e decepcionado. Se precisar pedir perdão, você pede. Mas não se deixe perturbar. É vida que segue. Isso é normal? Para algumas pessoas, sim, para outras, não, tem mais dificuldade. Mas a realidade é justamente essa: que, olha, quando você decide perdoar, não que você, por exemplo, se você dá muita atenção para o que os outros dizem, e é uma das coisas que a gente trabalha, e por isso o autoconhecimento, quando eu dou atenção muito para o que os outros dizem, qualquer palavra que vá de encontro com aquela decisão que eu tomei, e essa palavra, por exemplo, tem pessoas que falam, eu não faria isso não deixaria por menos. E aí eu preciso estar atento, isso é ele. Eu tomei a decisão diferente. Então eu não posso falar, poxa, então eu tinha que ter feito isso mesmo, fiquei como bobo na situação. Não me importa o que o outro está falando. A escolha foi minha. Por isso que ela é uma escolha cognitiva ou afetiva. Eu, dentro da minha razão, eu entendi e abri mão daquilo que o outro fez comigo, porque possivelmente eu poderia ter feito com ele. Então eu abri mão. Vem esse assunto na minha mente, até um dia eu consegui dominar isso tranquilamente. Então não importa o que o outro está falando, porque falar, todo mundo fala muita coisa, mas ninguém está no seu coração e na sua vida. Então não deixe que a fala dos outros interfira nas suas decisões. Então eu preciso estar atento, pastor, é justamente isso aí, porque eu vou lembrar. E a vida que segue é porque a minha vida está seguindo. E eu escolhi não seguir uma vida de sofrimento por causa daquilo que o outro me fez. Eu abri mão e que Deus o abençoe, que ele siga a vida dele. Não é aquela questão também que a gente fica assim pedindo a Deus para que aconteça. Senhor, eu quero que faça justiça. Mas qual é a justiça então que tu quebra uma perna dele, tu faça? Às vezes que é a nossa justiça, não é de Deus, né? Porque é interessante. Esses dias eu vi eu nem guardei, né? Eu vi na internet, né? Um vídeo, e essa pessoa fez uma palestra, eu achei fantástico, eu não anotei, devia ter guardado, né, o link. E foi assim, uma pessoa que ela viu a questão da morte, acho que num carro forte, num trabalho dele, e o ofensor, né, que é o que estava ali para matar, lá na frente, ele tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. E essa pessoa que era o do carro forte, que era o segurança, ele era um servo de Deus, viu a morte ali. E no final, resumindo tudo, eles são chamados para dar o testemunho a alguém. Aquele outro ia dar testemunho, e ele foi dar o testemunho dele, e ele vai falar justamente, eu estou aqui para dizer que eu perdoo, e eu vou dar um abraço nele, aquele que estava torcendo e mandando tirar a minha vida. Mas hoje ele é uma nova criatura, eu o perdoo. E deram um abraço ali, estiveram juntos, e depois foram falar dessa experiência em vários outras igrejas. Então assim, é uma decisão, foi uma escolha. Ele esqueceu o que tinha acontecido, ele esqueceu que aquele ofensor estava com a arma para matá-lo? Não. Né? Tá na internet, né? Tem na internet essa experiência dele. Mas assim, é um testemunho fantástico. E aí a gente pensa assim, se fosse eu não conseguiria. Não sei. Mas se eu escolhi, é uma escolha, o perdão é uma escolha, vai eliminar as experiências negativas
do estresse daquele conflito interno que eu vivo. Então, muitas pessoas continuam no conflito interno, continuam vivendo angústia, continuam sofrendo, continuam tendo problema físico, porque a sua parte psicológica não quer e continua sendo vítima porque não quer perdoar, muitas vezes dentro de casa. Muito bem. Bom, são 10 horas e 58 minutinhos. Doutor Ignaldo, eu sei que o senhor precisa hoje, inclusive tem um compromisso mais cedo, né? Precisa Sim, liberar o por causa senhor? da chuva, assim, mudou toda a minha escala. Sim. Então, eu posso liberar mais uma perguntinha aqui? Pode, até mais duas. Ok. Bom dia, doutor Agnaldo. Já desejo um Feliz Natal para você e sua família, né? Que você vai voltar só depois do Natal, né? Ô, doutor Agnaldo, te fazer uma pergunta. Eu sofri uma agressão de uma pessoa da igreja, dentro da igreja, agressão por palavras, porque eu falei a verdade. Depois a pessoa me agrediu com palavras dentro da igreja, já ia até começar o culto. E se eu fosse pessoa de confusão, tivesse reagido, nem sei. Mas graças a Deus, eu não tenho esse espírito de confusão comigo. Tenho um espírito de paz, que é o nosso Deus. E essa pessoa, mas eu acompanhei essa pessoa, passou a não falar comigo. Passou muito tempo, aí ela voltou. Falar comigo assim, com descalço, né? Eu respondo tudo. Mas eu não tenho rancor no meu coração por essa pessoa, essas duas pessoas. Mas não tenho coragem de chegar nessas duas pessoas e falar que eu perdoo, tá? Porque eu fico meio temerosa porque são agressivas. É agressiva, eu não sei o que pode acontecer. Inclusive, até o meu filho falou, mãe, deixa isso pra lá. Então eu vou continuar orando, né? Quem sabe um dia essa pessoa, né, se quebranta diante de Deus, né? E a pessoa, ela é barraqueira, essa pessoa, né? Gostaria de falar sobre esse assunto, tá? Já te agradeço, tá? Então, geralmente a gente fala com a pessoa quando ela tá calma, tá tranquila, tá focada. E uma das coisas que eu preciso sempre estar atento é, quando eu libero o perdão, eu pensei na ofensa, eu entendi que foi uma injustiça, eu fiquei magoado, mas eu resolvi o seguinte, eu poderia estar do outro lado, poderia ser eu fazendo isso, então eu vou tomar essa decisão, não quero viver com isso na minha vida. Se eu perdoo a pessoa e eu tenho uma oportunidade de falar, o que eu vou falar com ela? Porque muitas vezes eu quero perdoar, mas quero trazer à tona tudo que a pessoa falou. E a realidade é, meu irmão, fique em paz, Deus te abençoe. Olha, se aconteceu alguma coisa entre nós, está perdoado e vamos tocar a vida, vamos viver bem, né? Porque se eu trago tudo, porque aí eu vou querer trazer a justificativa. Eu estou te perdoando porque você fez aquilo. Aí o outro vai falar, mas você fez isso. Então fica, quer dizer, não resolve nada. Então é muito difícil. A questão é quando eu abro mão, eu sei o que a pessoa fez. Se ela é barraqueira ou não, tudo que ela fez, eu tomei a decisão de perdoar pela ofensa que ela me fez, acabou o assunto, né? Eu tenho que estar atento no meu coração. Veio na minha mente, que essa é a luta que a gente passa, pastor Elber. Veio na minha mente assim, eu vejo ela falar, olha, mas eu escolhi. Então eu até lembrei, mas eu tomei uma decisão de que esse assunto para mim já está acabado. Para mim, já resolvido. Então o outro só precisa me ver e saber que eu estou tranquilo. Olha, você me perdoa se eu te ofendi e entre nós está tudo bem, você está perdoado e acabou o assunto, né? E aí a gente precisa estar atento. E aí eu preciso estar consciente de expressar as minhas emoções, entendeu? Porque às vezes eu digo com a minha boca que eu perdoei, mas eu não consigo ficar nem do lado da pessoa. Será que eu perdoei mesmo? Né? Será que eu fiz essa escolha consciente? Né? Qual que é a minha defesa que eu estou tendo ali? Porque o processo de perdão, eu perdoo. O processo já é outra coisa, tá, pastor? Porque o processo agora é da reconquista, de reconquistar a confiança. Se é entre o cônjuge, né, e houve uma traição ou algo assim, e houve o perdão, com certeza aquilo vai ficar martelando e vai ter que agora reconquistar. Então, primeiro nós estamos falando aqui sobre perdão. Eu decidi perdoar. O reconquistar a confiança é o processo que o outro precisa ter e eu preciso liberar para que ele tenha.
Eu preciso proporcionar a ele que ele tenha essa oportunidade de ver que o assunto foi terminado e a gente está tocando, a gente está indo para um bem maior, seja na igreja, na família, na minha vida. A minha saúde ela é importante. O mais importante é que a minha saúde física e emocional esteja íntegra e eu possa tocar a vida. Nada de ter taquicardia, sofrimento, estresse. Não, acabou, não quero viver isso não. Muito bom. A última pergunta, doutor Ignaldo, aqui, se eu me permitir, a pessoa está dizendo assim: bom dia, graça e paz. Doutor Ignaldo, o que fazer quando a família do meu esposo não vai na minha casa? Tive um problema com minha cunhada. Um certo dia, em uma conversa com ela, ela me humilhou. Aí, desde esse dia, não consegui ter a mesma coisa, ser a mesma coisa com ela. Com isso, a família dela faz pouco de mim. Já tive forte crise de ansiedade por não aceitar isso tudo. O que fazer? Não fiz nada demais para ela agir assim. Peço a Deus para me libertar disso, mas está difícil. Temos que pedir perdão mesmo. Eu não tenho feito nada. Acho que foi isso que ela Primeiro disse. detalhe, trabalhe o seu coração. Trabalhe a sua mente. Não espere que tenha o dom do perdão, porque o perdão, como nós falamos, tanto na nossa esfera religiosa quanto na área psicológica, é uma escolha. E essa escolha, olha o prejuízo que ela está te trazendo, né? O afastamento da família e uma tristeza profunda por isso está acontecendo. Então, decida. Se decidiu perdoar, perdoe. Vai ter momentos que você vai olhar, vai ter que pensar, olha, está acontecendo do mesmo jeito, você se afasta um pouquinho, mas procure restaurar esse momento. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tive nenhum, não dei razão, e assim, esquece essa questão se deu razão, se teve motivo que você falou, esquece a ofensa. Olha, deixa eu colocar melhor aqui, pastor. Não levar em conta a ofensa, né? Porque esquecer, você não vai esquecer, mas é estar atento, que está pronto, você já pediu perdão, e aos poucos reconquistar, é o outro momento, porque às vezes a gente fica também tão chateado, envergonhado, ou seja o que for, que a gente também não dá oportunidade para o outro e se afasta, e aí perde as oportunidades. Então comece aos poucos reconquistar, primeiro você, conhecendo você, e segundo, escolher sair dessa dor. E sair dessa dor, se é restaurar a comunhão com a família, vai aos poucos, vai pedindo a Deus estratégias que Ele vai te dar para você chegar lá, mas chegue. Ok, pastor Elber? Posso parar por aqui? Muito bem, claro, sim, pode Se sim, tiver doutor mais Ignaldo. pergunta, manda para mim, ou passa Tá para o bom. Luiz aqui, o Luiz sempre está atento, ele vai me passar. Tá bom, não, beleza. Tá. Tem uma perguntinha que acabou de chegar aqui, né? Mas vamos lá. Então, acabou de chegar, me manda ela aí, antes de eu falar qual vai Então, ser o próximo programa e a gente sair. pronto. A pessoa está dizendo assim, ó, eu tive um dissabor com um certo pastor que me difamou na igreja e na nossa associação. Acho que ele quer saber o que fazer, não sei se ele completou a pergunta dele, mas eu acho que ele quer, né, saber o que é que ele faz aí com esse. O que vai fazer? Simplesmente Primeiro, por ele falou assim, ó, simplesmente por uma pergunta que eu fiz a ele. ok, ele não entendeu qual foi a pergunta, né? E a questão toda é: você já perdoou, meu irmão? Tem esse desejo? Deixa que o próprio você vai mostrar que não é aquilo que você vive, que você é, né? Não deixe que o outro fez. E aí muitas vezes a gente vai se colocando, é difícil? As pessoas vão olhar porque não olha o ponto de vista da gente, mas se chegar a perguntar, você vai poder falar. Mas já decidiu perdoar? É essa a questão. O que fazer é: não se afaste, continue fazendo, sendo quem você é, e também trabalhando as suas emoções, liberando o perdão, escolhendo. Talvez você não tenha condição de fazer isso agora, mas coloque isso na mente. Olha, eu quero sair dessa prisão, porque aí você vai sair dessas angústias. Isso é o melhor, tá bom? Olhando assim, falando a grosso modo. Tá ok, pastor Elber? Legal. Ó, ele está só completando aqui. Ele demitiu minha filha, que era ministra de música da igreja, na pandemia, sem motivos. Eu perguntei por quê. Ele virou meu inimigo e me difamou. Meu Deus. Pois é. Ser humano, né? É uma pena, ser humano. Mas a gente vai
vivenciando, liberando perdão, deixando Deus cuidar também do coração e com certeza sua filha já deve estar em outro ministério trabalhando, investindo também. Isso é a alegria que a gente tem no dia a dia, ok? Amém. Doutor Aguinaldo, semana que vem então vai ser? Semana que Você vem falar nós do vamos próximo ter assunto? sobre... Desculpa, pastor Elber. Pode acabar, você estava falando, eu comecei a falar. Não, é só para saber o assunto da semana que vem mesmo. Autoconhecimento e comportamentos compulsivos. Eu queria trazer hoje, mas não, achei mais importante hoje o perdão por causa da proximidade do Natal. Mas também Sim. comportamentos compulsivos também tem nessa época, né? Você Tem chega no demais. final de ano, vai chegando nessa A data. galera que tem uma turma que gostava de tomar um negócio dos aperitivos, aí se empolga no fim de ano, aí volta tudo de novo. E, Aí enfim, se né, torna solução. compulsivo por compras também, E aí por compra, entra o aí, ano, então. o próximo ano devendo mais que terminou, né? Então, aí a é gente vai legal. trabalhar isso primeiro, né? Falar rapidamente, esse tema nós já falamos alguns tempos atrás, mas vamos falar sobre autoconhecimento e comportamentos compulsivos, tá bom? Muito E aí bem. espero Beleza. os nossos amigos aí, colaboradores, e um abraço a todos que participaram hoje. Mande a sua pergunta, pode mandar a colocação, o pastor Elber vai anotar, passar para o Luiz, vai passar para mim e a gente vai estar conversando aí, tá bom? Muito bem. Obrigado, doutor Aguinaldo. Deus abençoe. Ótima semana. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.